8 até o versículo 14, apenas alguns versículos para a nossa breve meditação para o nosso coração. Coisa maravilhosa a gente poder educar os filhos da presença do Senhor, conhecendo a história da redenção, a história do nascimento de Jesus. Lucas 2, 8 até o verso 14. Todos juntos? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, e isto, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos repetir o verso 14? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Ele quer bem. Oremos. Pai bendito, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, e que essa noite, Deus, que foi tão especial, dessa cantata tão linda das crianças, que o Senhor esteja abençoando os pais, as famílias, e todos que aqui estão, ó Deus, que sejam visitados, ó Deus, pela Tua palavra, e pela presença maravilhosa de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O medo atrofia, o medo paralisa, o medo, ele também nos atormenta. Muitas vezes temos medo do escuro, medo do futuro. O que eu vou comer amanhã, como nós iremos viver? A Bíblia diz que o seguinte: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Outras pessoas têm medo também da morte. E a morte é o terror de todos os homens. Mas em Cristo nós temos a garantia da vida eterna. De igual modo, os pastores que viviam nos campos ficaram com medo da manifestação do anjo do Senhor aonde eles estavam. Eles ficaram amedrontados. O texto diz que eles ficaram tomados de grande temor. O medo tomou conta do coração deles, eles ficaram paralisados. Mas aqui nós temos o primeiro anúncio do Natal aos pastores. Eles ficaram com medo por causa do brilho da glória do Senhor. Deus se manifestou ali através daquele anjo. Havia ali uma magnitude, uma grandeza desta revelação, que brilhou ali a glória do Senhor ao redor deles. Eles ficaram com medo também porque eram pessoas simples. Eles moravam em tendas. O anjo do Senhor não foi enviado ao sumo sacerdote, aos sacerdotes, aos doutores da lei, aos governadores. O anjo do Senhor foi enviado a pessoas simples. Eles estavam ali guardando o seu rebanho durante as vigílias da noite. E eles foram surpreendidos com aquele brilho da glória do Senhor através daquele anjo. Mas eles ficaram com medo também, porque eles eram uma classe desprezada, cerimonialmente impuros, e eles ficaram com medo, com a imensidão da glória do Senhor, e sentindo também a santidade de Deus através daqueles anjos, porque eles eram pecadores. Eles não poderiam participar do culto ali junto com os doutores da lei, porque eles eram impuros, eles deveriam se purificar. No entanto, meus irmãos, eles receberam o primeiro Feliz Natal da história. Quando o anjo disse: não temais, é Natal. Hoje vos nasceu Jesus na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É Natal, não temais. E por que não temer? Em primeiro lugar, porque nós temos a boa nova do céu. O Filho de Deus desceu à terra. O Filho de Deus se encarnou.
Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. O anjo do Senhor não traz aqui juízo, condenação, mas traz aqui uma alegre notícia, uma boa nova. O nascimento de Jesus, meus irmãos, é a boa notícia do Evangelho. Jesus se encarnou, isso é a boa notícia do Evangelho. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas, tudo aponta para Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis ele é o Siló, em Êxodo ele é o Eu Sou, em Levítico ele é o sacrifício, em Números ele é a estrela do Senhor, em Deuteronômio ele é aquele que veio para ser o vencedor, aquele que veio para cumprir a lei do Senhor. E nós podemos ver então que a encarnação de Cristo é a boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Ou seja, todos, sem distinção de nacionalidade, idade, riqueza, fama, posição sexual, posição social, sexo, educação, até mesmo os pastores estão incluídos. Todo o povo de Deus está incluído. Em outras palavras, a salvação pela graça, por meio da fé em Cristo, ela deve ser anunciada para todos os povos. É o que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Por que não temer? Primeiro, porque nós temos uma boa nova do céu, a boa nova de grande alegria. Segundo, porque nós temos um Salvador, nós temos um Redentor. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele nasceu, ele não apenas apareceu, mas ele se encarnou, ele se manifestou na história da humanidade. E esse Salvador, ele tornou-se o nosso irmão de sangue, osso dos nossos ossos, carne da nossa carne, para que viesse a ser o misericordioso sumo sacerdote, para expiar o nosso pecado e morrer a nossa morte na cruz, na pior morte, a morte de cruz. Ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele nasceu para nós. O texto diz, é que hoje vos nasceu. Ele não nasceu para salvar a classe angelical, ele nasceu para salvar pecadores, os seres humanos. Ele nasceu para os humanos. Lutero chega a dizer que os anjos não precisam do Redentor, e os demônios não querem. Jesus veio por nossa causa, nós é que precisamos dele, nós temos um Salvador. E o texto diz, hoje, vejam bem que ele diz, hoje vos nasceu o Redentor, que é de eternidade a eternidade. Ele entrou no tempo, ele entrou na história, ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. E a palavra hoje aqui define o seu nascimento como um fato histórico. Isso não foi algo fantasmagórico, não foi uma fantasia da cabeça humana, não foi uma elucubração filosófica, não foi uma ideia. Jesus nasceu e isto é um fato histórico. A encarnação do Filho de Deus não é um pensamento, mas um fato que aconteceu na história da humanidade. Ele nasceu na cidade de Davi, ele nasceu no lugar onde estava predito sobre o nascimento dele, em Belém da Judéia. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele é o Salvador, não há outro Redentor. Maria não pode rogar por nós pecadores. Maomé não é o Salvador. Só Cristo é o nosso Redentor. Ele é o Senhor de tudo, soberano. Ele é Deus, porque no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Em outras palavras, não tem mais. Ele nasceu em Belém. Ele é o Deus que se fez carne, ele é o único Redentor dos eleitos de Deus. Por isso, nós não precisamos temer, porque nós temos um Redentor. E nem mesmo a morte
pode nos separar do amor de Cristo? A Bíblia diz que nem morte, nem vida, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não temais. Mas vejam bem, por que não temer? Em último lugar, porque o Deus da paz está conosco. O Deus da paz está conosco. E o texto chega a dizer: isso vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E veja bem aqui que o anjo apontou um sinal, que Jesus estava ali, como menino Deus, deitado naquela manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. E o texto mostra que ele estava envolto em faixas e deitado neste lugar simples, porque ele se humilhou. Ele se encarnou e foi numa condição de humilhação. A Bíblia diz pelo profeta Isaías: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aqui nós podemos ver que por fim apareceu com um anjo, uma multidão da milícia celestial. Nós não sabemos quantos anjos há mais, mas o texto diz que foi uma milícia dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, aquele que quer bem. Nós devemos tributar, meus irmãos, a Deus o mais alto grau de louvor. Glória a Deus nas maiores alturas, porque Natal é Deus invadindo a história. É Deus trazendo salvação aos perdidos, libertação aos cativos e paz aos aflitos. É Deus concedendo esta paz. O hino diz o seguinte: paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos ver isso? Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E paz é bem-estar com Deus, é bem-estar consigo mesmo, é bem-estar com o próximo. Paz é reconciliação com Deus. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o único que pode nos reconciliar com Deus. E Jesus, como Deus, ele veio buscar a mão de Deus. E como homem, buscar a mão do homem para fazer a reconciliação. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós só podemos desfrutar dessa paz em Cristo Jesus. Só nele nós podemos ter paz. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Confiando somente em Cristo para a nossa redenção. Não há outro Salvador. Cristo é o único e suficiente Salvador. Só Ele pode salvar o mais vil pecador. Jesus, quando veio habitar entre nós, Ele veio habitar no mundo caído, no mundo quebrado. As nossas famílias estavam quebradas, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele conhece o nosso coração e só Cristo pode salvar o pecador. Natal é salvação, Natal é momento de entregar a nossa vida a Cristo, de confiar nele. Pedro chega a dizer que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Cristo pode salvar o pecador, só Cristo pode resgatar o seu filho, só Cristo pode resgatar a sua filha, só Cristo pode resgatar o seu casamento, só Cristo pode te resgatar, só Cristo pode salvar o pecador, só Cristo pode tirar o homem do adultério, a mulher da escuridão, o jovem da droga, as pessoas do caminho do pecado, da idolatria, da macumbaria. Só Cristo pode resgatar o pecador. Por isso nós devemos confiar somente em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque não existe salvação fora de Cristo. Mas finalmente, como viveremos? Em segundo lugar, louvando a Deus por tão grande salvação, louvando a Deus por seu amor.
As crianças cantaram aqui sobre o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E a Bíblia diz que com grande amor o Senhor nos amou, com amor eterno eu te amei, e com grande benignidade te atraí. É o Senhor é que nos atrai para o seu amor, louvando a Deus porque Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Jesus veio a este mundo para te salvar, por amor a você, e Deus não poupou o seu próprio Filho. E nós podemos ver também que nós devemos louvar a Deus por sua paz, e Jesus é a nossa paz. Ele destruiu a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Nós estávamos de costas para Deus, havia uma parede da inimizade que nos separava de Deus, e Jesus, Ele destruiu a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele destruiu a nossa inimizade com Deus, e a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Não há mais separação entre nós e Deus, e tudo o que separava Deus do seu povo foi destruído pela morte de Jesus. Agora nós temos acesso a Deus, agora nós podemos entrar no Santo dos Santos, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios de ovelhas, de cordeiros, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, com o seu próprio sangue, Ele entrou no Santo dos Santos, e Ele abriu um caminho para a presença de Deus, porque o véu se rasgou. Agora Jesus é a nossa paz, não há mais guerra entre nós e Deus. Jesus quebrou a parede da inimizade entre nós e Deus. Eu não sei como você está vivendo a sua vida. Eu não sei se você ainda está de costas para Deus, mas que você possa receber hoje o convite da graça de Deus. Porque Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E só Jesus pode tirar de sobre nós o peso do pecado, o peso da condenação, o peso da morte, o peso do inferno. Só Ele, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvando a Deus por tão grande salvação. Que possamos falar como os anjos disseram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos falar com Deus, com o pastor Rui. Ele vai estar fazendo essa oração final. Que você possa entregar a sua vida, sua família. Que você possa agradecer a Deus, você que é pai, que trouxe o seu filho para a cantata. Você que pai que também trouxe seu filho para os ensaios, quase 3 meses de ensaio para que essas crianças pudessem cantar. Que bênção ver essas crianças louvando a Deus, e aquilo que elas aprenderam aqui, através da história do nascimento de Jesus, isso nunca vai sair do coração delas, e é por isso que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. A Deus toda a glória. Vamos orar com o pastor Rui, vamos falar com Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, louvamos ao Senhor. Feche os teus olhos, busque a presença de Deus, abre o seu coração para Ele. Senhor, te agradecemos por este momento, por esse dia tão especial, onde tivemos aqui nessa noite a apresentação das crianças, cantando louvores ao Senhor, lembrando o dia que Jesus se encarnou e nasceu neste mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que mensagem maravilhosa. Nós não tínhamos esperança, mas o Senhor veio para nos dar a esperança eterna. Maravilhoso é o Senhor, porque estamos aqui sendo alimentados pela Tua Palavra, que falou conosco, através do pastor Marcelo. Nós clamamos a Tua bênção para que realmente haja uma mudança em nosso coração, dia após dia, para que aqueles que estão longe do Senhor, voltem-se para o Senhor. Aqueles que estão tristes, que sejam animados. Aqueles que estão sem esperança, passem a ter a esperança na vida eterna, a esperança no Senhor Jesus. Aqueles que estão
se afastando do Senhor, que voltem para a tua casa. O Senhor vai voltar um dia e vai consumar todas as coisas neste mundo e vai levar o seu povo para habitar com o Senhor. E nós somos o teu povo, Deus. Se tem alguém que ainda tem essa dúvida, que se renda ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. E que essa mensagem fortaleça o nosso coração, edifique a nossa alma. As crianças que cantaram aqui, que elas tenham essa fé no coração, quando crescerem, na adolescência e na juventude, e quando forem mais velhas. E que elas transfiram essa mensagem, a tocha do Evangelho, para a próxima geração. Que o nosso país seja um país que sirva ao Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Deus, habita em nós, dirija as nossas vidas. Te agradecemos por essa igreja aqui neste local e pela bênção do Senhor nas nossas vidas. Conduza-nos, Pai, nestes últimos dias do ano, com alegria no coração, por chegarmos até aqui, sabendo que o Senhor está dirigindo a nossa vida. Nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vá em paz. Cumprimente o seu irmão. Você que nos acompanhou pela internet, venha participar presencialmente conosco para termos este calor abençoado na presença de Deus.